bem-vindos a mais uma aula de Direito do Trabalho. Hoje é a nossa aula 14, nós vamos tratar sobre as alterações do contrato de trabalho. Em aulas anteriores, nós já vimos os poderes do empregador e nós conhecemos o poder diretivo do empregador, que é aquele poder que faz com que o empregador possa comandar a prestação de serviços. É ele quem dita as regras. Esse poder diretivo dele possui limitações e nós vamos conhecer esse poder diretivo do empregador, as suas limitações. O assunto transferência também vai ser abordado nessa aula, dentre outros, e depois finalizaremos com exercícios para fixar o conteúdo. Eu sou Cíntia Figueiredo Mendonça, especialista em Direito do Trabalho Previdenciário pela PUC Minas. Estou fazendo esse projeto de gravar aulas sobre o direito material do trabalho. Nós esgotaremos todos os temas. Faço os slides com muito carinho. Eu levo um tempo para gravar aulas aqui, mas é porque eu preparo a aula com muita dedicação. Estou muito feliz com todos os inscritos, com toda a interação de vocês, com os comentários, com tudo, com as sugestões, com as perguntas. Estou muito feliz mesmo, é isso que está mantendo meu projeto em andamento. E finalizaremos com o tempo todos os assuntos e esse canal vai estar completinho com todas as aulas de Direito Material do Trabalho, tanto individual quanto coletivo. Se você ainda não está inscrito no meu canal, inscreva-se, curta o vídeo, compartilhe com amigos, porque isso é muito importante para que esse projeto se mantenha em vigor, se mantenha em andamento. Vamos fazer uma lembrança, uma revisãozinha sobre o que nós vimos nas últimas aulas, o que é contrato de trabalho, o que é contrato de trabalho intermitente, teletrabalho, para agora entrar no assunto alterações do contrato de trabalho. Nós vimos no artigo 442 que isso deve já assim ser música na cabeça de vocês, porque todo início de aula eu falo sobre isso. O que é o contrato individual de trabalho na CLT, segundo a definição da CLT? Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, o expresso pode ser escrito ou verbal, correspondente à relação de emprego. E quais são os pressupostos da relação de emprego? É o CHOPA: subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, ser pessoa física. E aí o artigo 443 da CLT vem e fala mais detalhadamente do contrato individual do trabalho. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, expressamente de modo verbal ou por escrito, e por quanto tempo, por qual modalidade? Por prazo determinado. Nós vimos que existem hipóteses específicas que permitem firmar um contrato de trabalho por prazo determinado, porque ele não é a regra, ele é a exceção. E quando foge dessas hipóteses ou foge do prazo, do limite máximo de um contrato de trabalho por prazo determinado, quando foge de alguma regra do contrato de trabalho por prazo determinado, ele vira indeterminado, porque o contrato de trabalho por prazo indeterminado é a regra. Em regra, sempre um contrato de trabalho vai ser firmado por prazo indeterminado, pelo princípio da continuidade da relação de emprego. Ele vai poder ser firmado por prazo determinado em situações específicas, em tempo específico, tem as suas especificidades. E ele também pode ser intermitente, que também vai ser firmado por escrito sempre, e aí vai ser um tipo de contrato que não pode ser firmado de modo tácito e nem verbal. E aí nós vimos sobre todo o detalhe, todas as características desse tipo de contrato de trabalho na aula anterior, na aula 12. A anterior foi sobre teletrabalho. Então, a modalidade pode ser por prazo determinado, indeterminado, que é a regra, ou para prestação de trabalho intermitente. E o que é trabalho intermitente? Aí vem o 443, parágrafo 3º, e define: considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua. Então, ele é um tipo de contrato de trabalho que há alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para aeronautas que têm legislação própria. Então, essa é a definição do contrato de trabalho intermitente que deve estar
também como música na cabeça de vocês. Não podem esquecer. E o que é o teletrabalho que nós vimos na aula anterior, na aula 13? O artigo 75b define que considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituem como trabalho externo. Na aula passada nós detalhamos esse artigo, mas de forma bem resumida, né, em síntese, não podemos esquecer dessa palavrinha preponderantemente, porque a banca troca ela por exclusivamente, é preponderantemente fora das dependências. Por que é preponderantemente essa palavra é tão importante? Porque o comparecimento do empregado às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Às vezes, o empregado, ele exerce a atividade dele 3 dias em casa, né, remotamente pelo sistema, e tem que ir 2 dias na empresa. Isso não descaracteriza o regime de teletrabalho, tá? Por isso que é preponderantemente. Maior parte do tempo ele está trabalhando em casa, mas pode comparecer às dependências do empregador para realizar atividades específicas. E isso não se confunde com trabalho externo, tá? Como nós vimos também na última aula. E vamos então definir o que é a alteração do contrato de trabalho. Esse é o nosso tema de hoje, alterações do contrato de trabalho. As alterações dos contratos de trabalho encontram limites na legislação. Nós vimos nas aulas de princípios, essa aula vai fazer muito sentido para vocês hoje, porque várias definições que nós tratamos, que nós conhecemos nas primeiras aulas, vão ser repetidas aqui, vão ser comprovadas aqui. Ó, as alterações dos contratos de trabalho encontram limites na legislação. E quais são essas limitações? Essas limitações estão definidas no artigo 468. E para que elas servem? Essas limitações são para que os empregados não sejam forçados a aceitar alterações desfavoráveis, forçadas pelo empregador. Por que isso? Porque, em regra, há uma hipossuficiência do empregado em relação ao empregador. Ele depende daquele trabalho para sobreviver, para ter uma vida digna através do seu salário. Então, várias e várias vezes, o empregado aceita as condições ali que são impostas, não questiona. E aí, o contrato de trabalho, se não tivesse essa limitação para ser alterado, ocorreria diversas alterações que seriam só favoráveis ao empregador e desfavoráveis ao empregado. Por isso que existe essa limitação e existe aquele princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Tá? A alteração do contrato de trabalho, ela não pode ser lesiva ao empregado e ela tem que ser por mútuo acordo. Existem as alterações que podem ser feitas de modo unilateral, mas isso são situações específicas, tá bom? Quando a lei não fala nada, o empregador pode até alterar de modo unilateral, desde que não seja prejudicial ao empregado. Mas quando a lei fala que aquilo não pode acontecer, ela determina alguma regra e prevalece a lei, tá? O artigo 468 é um dispositivo que invalida cláusulas alteradas em prejuízo do empregado. Então, vamos relembrar esse dispositivo, porque nós já conhecemos na aula de princípios. Artigo 468 fala que nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, ou seja, tem que os dois entrarem em um acordo, empregado e empregador, e ainda assim, desde que não resultem direto ou indiretamente em prejuízos ao empregado. Não pode ser lesivo ao empregado essa alteração. Porque ainda que haja um mútuo consentimento, às vezes o empregado, ele aceite algo lesivo a ele. Então, além de ter que ter o mútuo consentimento, né, requisitos mútuo consentimento e não acarretar prejuízo. Porque se acarretar prejuízo ou não houver mútuo consentimento, a cláusula alterada
vai ser nula, tá bom? É sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. E isso é o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, tá bom? É por isso que quando nós conhecemos as características do contrato de trabalho, lá nas primeiras aulas, nós vimos que ele é um contrato de direito privado. Só que ele é limitado. Por quê? Porque no direito privado, no direito civil, as partes, elas estabelecem ali, né, no negócio jurídico, as cláusulas. Às vezes um perde, o outro ganha. Há perdas, ônus e bônus para ambas as partes. Mas isso é em relação a dois particulares que estão em pé de igualdade. Agora, quando acontece de haver um empregado e um empregador, o empregador ele está acima do empregado. Então, é um contrato de direito privado, mas com limitações. Não há total autonomia das vontades. Por quê? Porque tem a proteção ali do empregado. Não pode haver alteração contratual que seja lesiva ao empregado. Então, há os limites ali estabelecidos pela própria legislação trabalhista. Mas, em contrapartida a tudo isso, é característica do empregador dirigir o negócio. E isso é chamado de ius variandi. O ius variandi é o poder do empregador de variar, né, as condições de prestação de serviço. E aí aqui está definido, ó, o direito do empregador, ius variandi, é o direito do empregador de variar, alterar a prestação de serviços. O empregador comanda a prestação laboral dos empregados, fazendo as adaptações necessárias de horário, conteúdo das tarefas. Quem manda é o empregador. Ele é quem é o dono ali do negócio, ele é quem também assume os riscos do negócio. Então, tem que ser ele mesmo para ditar as regras, né? E isso é para quê? Para a obtenção dos objetivos empresariais. Esse é o poder diretivo do empregador, que é ele quem assume os riscos do empreendimento, que é a tal da alteridade. Então, isso é normal, nada mais justo. Assim, o princípio da inalterabilidade contratual lesiva tem limitação, representa a limitação do ius variandi empresarial, ou seja, o empresário, o empregador tem o poder diretivo, mas ele é limitado pela inalterabilidade contratual lesiva, tá? O empregador pode ali variar a prestação de serviços com seu poder diretivo e ius variandi, mas desde que haja um mútuo consentimento e não haja prejuízo para o empregado. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. E quais são os tipos de alterações que podem haver no contrato de trabalho? As alterações do contrato de trabalho classificam-se em subjetivas e objetivas. O próprio nome já fala, né? Subjetivas diz respeito às pessoas, ao sujeito, e objetivas diz respeito ao objeto, ao trabalho ali prestado em si, né? Seja a duração, o salário, o lugar de prestar serviço, mas é ao objeto do que está sendo prestado ali pelo sujeito. Então, a alteração subjetiva refere-se à modificação de um dos sujeitos do contrato de trabalho. E aí nós vamos novamente pegar um aprendizado de lá de trás. Nós aprendemos que nas relações, na relação de emprego, existem elementos fáticos jurídicos, que toda aula eu falo deles, que é o CHOPA, que eu já falei nessa aula já no comecinho. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Então, nós já aprendemos que o empregado, ele tem a pessoalidade. O contrato é firmado com o empregado X, tem que ser o empregado X para prestar serviço. Não pode o Y. Por quê? Porque há na relação de emprego a pessoalidade. Então, o empregado ele não pode ser substituído, diferente do empregador, que nós vimos também na aula de empregador, que pode ocorrer a sucessão empresarial. E na sucessão empresarial, em regra, mantém-se, quando ela ocorre, mantém-se todos vigentes os contratos de trabalho. Muda ali a figura do empregador, mas os empregados, vida que segue, continuam prestando serviços.
Não importa quem seja o empregador. Importa que aquela empresa ainda existe e, independentemente do dono, os empregados prestam o serviço. Mas quem é o empregado importa, porque é ele que vai prestar o serviço. Então, essa alteração subjetiva, ela é a modificação de um dos sujeitos do contrato de trabalho. Mas, neste aspecto, o direito do trabalho diferencia-se do direito civil, pois na seara trabalhista somente é admitida a alteração do empregador. E na seara civil, pode haver ali a alteração de qualquer dos polos. Mesmo quando as pessoas estudam direito civil, não sei se você já teve contato com direito civil, mas existe a possibilidade, se há ali uma obrigação de fazer, de pagar, de dar, algum tipo de obrigação, existe ali a possibilidade de alterar, seja o polo passivo, devedor, ou o polo ativo, credor. E isso daí é aquela cessão de crédito, assunção de dívida, altera ali o polo passivo ou ativo, mas continua aquela obrigação vigente. Só muda quem está ali na posição de sujeito da obrigação. Aqui não. No direito do trabalho não é admitido a substituição da figura do empregado, só do empregador, tá? Um dos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego é a pessoalidade do empregado, como nós já falamos. Por isso, não se admite que haja alteração subjetiva do contrato de trabalho envolvendo a figura do obreiro. Já a alteração subjetiva do empregador, ela é admitida, o que inclusive dá margem à sucessão trabalhista, que é o que está previsto no artigo 448 da CLT, que diz que a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Mudou ali quem é o dono ou a estrutura jurídica da empresa? Mudou, mas os empregados continuam trabalhando normalmente, tá? Em relação às alterações objetivas do contrato de trabalho, elas podem ser qualitativas, quantitativas ou circunstanciais. Mas isso nós vamos ver no próximo bloco. Vamos dar uma pausa para o vídeo não ficar tão grande e cansativo. E no próximo bloco nós veremos o que são as alterações objetivas do contrato de trabalho qualitativas, o que são as alterações objetivas quantitativas e o que são as alterações objetivas circunstanciais. Espero vocês, não saiam daí e espero no próximo bloco. Tchauzinho!